Eu acreditava que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um espaço para a gente ser quem a gente realmente é. E hoje eu estou aqui num bate-papo gostoso com uma pessoa que hoje eu tenho um orgulho de chamar de amiga. Conheci ela no Empretec em 2023 e de lá para cá a gente se uniu, se conectou e se ajudou junto com uma outra amiga que também vai passar por aqui logo mais. E crescemos juntos, crescemos juntas num período de um ano equivalente a 10 anos. Eu me sinto realmente evoluindo 10 anos em um ano. Ela tem um movimento Divabética, ela é idealizadora do projeto, um movimento que ajuda pessoas com diabetes a conhecerem os seus direitos, a saberem mais um pouquinho sobre a doença, a informar, e não só as pessoas que possuem essa condição, mas também pessoas como eu, que convivo com essa doença na minha família há muito tempo e que não sabia quase nada dessa condição. Então, estou aqui hoje com a Fabiana e ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência dela. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, que prazer estar aqui com você. Me conta um pouquinho da tua trajetória, me conta um pouquinho como que você começou o movimento Divabética, da onde que veio essa história. Fala um pouquinho da tua trajetória para quem está ouvindo a gente. Então, nossa, estou muito alegre de ver você realizando esse projeto tão importante para as pessoas que buscam essa inspiração, esse empoderamento. E foi a partir daí que eu criei o movimento Divabética também, está muito alinhado com esse propósito, né? Eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 13 anos de idade e naquela época sabia-se muito pouco, quase nada do diabetes tipo 1, que é diferente do tipo 2, é uma doença autoimune. Não tem a ver com estilo de vida, não foi algo que a pessoa fez para ter o diabetes. Não tem nada a ver com comer muito doce, nada disso. Porém, o estilo de vida afeta, sim, a vida da pessoa, como de qualquer um, né? E, na época, eu me senti, assim, muito um peixe fora d'água, no meio de muita desinformação. Não tinha o apoio de pares, que foi uma coisa que realmente transformou a minha vida. E eu sofri muito, então eu passei por fases, por etapas muito difíceis da minha história. Com a não aceitação do diabetes e com as oscilações glicêmicas constantes, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. E na época eu não sabia disso. Hoje eu sei, porque eu sei que é possível viver de uma forma diferente. Então passei por uma depressão, por transtorno alimentar, que é muito comum em pessoas que têm diabetes, principalmente tipo 1, porque toda vez que você se senta à mesa, você tem que pensar no que você está comendo, como vai impactar a sua glicemia, quanto você tem que tomar de insulina, contar carboidratos. Então, não é uma doença leve ou fácil de lidar. E aí, aos 27 anos, quando eu já estava na terapia, estava tentando olhar para as minhas questões, a minha terapeuta na época falou, olha, só a terapia não vai ser o suficiente. Eu gostaria que você conhecesse alguém, assim como você, que também tem diabetes, porque eu acho que isso vai ser importante na sua trajetória. E assim foi. Então, desde a primeira pessoa que eu conheci com diabetes, eu me identifiquei, eu vi que os desafios que eu passava não eram só meus. E aí, a partir desse momento da minha história, eu resolvi mudar. E eu resolvi também criar uma comunidade de pessoas que pudessem se identificar umas com as outras e que pudessem se ajudar, ter empatia, menos julgamento, mais compaixão, né? E aí foi a partir disso que o movimento Divabética nasceu em 2017. Gente, o movimento Divabética, ele é incrível. Eu tive a honra de participar da edição mais recente agora, né? Esse ano foram 2 edições, né? Você teve uma em Londres, isso, né? Desafiador. E você teve a edição aqui que acontece todo ano no Brasil. Eu tive a honra de participar desse evento, né? De pertinho dessa vez, e eu vi o quanto que é transformador para pessoas, crianças, jovens, adultos, gente da melhor idade. O quanto que realmente é importante essa conexão de pessoas que têm uma mesma condição, né, que é o que você está trazendo, para elas trocarem experiências. E eu vi lá histórias incríveis de crianças que já conseguem se aplicar aplicar insulina, né?
monitorar. E, além disso, ela tem também, né, o trabalho de conexão, ele acontece também para informar e para conscientizar as pessoas que são portadoras, né, dos direitos, porque muita gente não sabe dos direitos que elas podem ter, né? Conta um pouquinho para a gente desse teu trabalho, que, para mim, é uma das partes mais importantes do teu projeto. Sim. Então, eu comecei por esse viés da aceitação, da autoaceitação. Eu não mostrava que eu tinha diabetes, eu não media em público, eu não aplicava insulina em público, por medo do preconceito que existe, por medo da desinformação, que é imensa. E... Só fazendo um parênteses, teve um caso que aconteceu quando você chegou no aeroporto, não foi? Sim, Uma bombinha de insulina, porque eu uso um aparelhinho que é uma bombinha de insulina, não sei se dá para ver, mas assim, faz parte do meu tratamento hoje em dia, né? É um tratamento bastante efetivo para mim, e muito poucas pessoas sabem que você tendo a indicação médica, sim, é possível você conseguir isso através do SUS, né? É possível você ter acesso ao tratamento que você precisa sem... Acho que tem um probleminha no som, só faço um pouquinho. Não? Beleza, vamos lá. Sem ter que você custear esse tratamento, porque muitas pessoas ainda continuam naquele tratamento inicial de quando eu fui diagnosticada, que não existiam insulinas melhores, e a gente evoluiu muito. Só que a gente precisa acompanhar essa evolução, as pessoas precisam ter acesso ao tratamento. Então, com o Divabética, com essa parte dos eventos, das campanhas, já fiz campanha em metrô de detecção, né, de prevenção, porque a gente sabe que 50% das pessoas que têm diabetes do tipo 2 não sabe que tem. Esse é um dado muito preocupante, porque muitas delas, quando descobrem que têm diabetes, já estão ou rumo às complicações ou já tem complicações. Então, muitas vezes são graves, exato. Muitas vezes já está com problema nos olhos ou já tem que passar por uma amputação. Por quê? Mas não é por causa do diabetes, é porque não detectou antes e não tratou. Porque o diabetes bem tratado, ele não leva a nenhum tipo de consequência como essa. Então, dentro disso, eu comecei a receber mensagens, Roberta, falando assim: eu agora já sei que eu tenho que medir a glicemia, eu sei que eu tenho que ter consciência do que eu como, aplicar insulina, porém eu vou no posto de saúde e eu não consigo a insulina, eu não consigo a fita de glicemia. E aí eu comecei a me sentir impotente, porque eu levo educação, mas aí lá na ponta as pessoas não têm acesso ao tratamento. E aí eu criei, junto com mais 2 pessoas, idealizamos o Influencers Diabetes Brasil, porque eu vi o quanto esses influenciadores em saúde, e eu estou falando dos influenciadores como formadores de opinião, pessoas que também estão dentro dos seus, da sua região, das suas comunidades, e influenciam outras pessoas, não é só digitalmente, né? São pessoas que são porta-vozes, né? Do quanto a gente precisava educar essas pessoas sobre a questão dos direitos, sobre a questão da participação social dentro da política pública, para que a gente pudesse ter mais acesso. Então, eu comecei a estudar essa área, estou cada vez mais me envolvendo, para que as pessoas entendam que elas não são reféns da política, não são produto da política, mas elas constroem a política. Então, a gente tem esse perfil também, além do @movimento Divabética, a gente tem também o Influencers Diabetes Brasil, onde a gente leva esse tipo de informação. E tem sido muito, muito importante, é desafiador, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem visto assim que a gente tem ganhado mais direitos, a gente tem ampliado os nossos direitos. Recentemente, a gente teve aí uma votação a favor de tornar o diabetes tipo 1 uma deficiência, porque é uma deficiência metabólica, para evitar esse tipo de preconceito no ambiente de trabalho, falta de despreparo na escola. A gente precisa de leis, e sem leis a gente não consegue nada disso, né? Ainda bem que você falou disso, porque foi uma conquista importante, né? Eu participei ali do seu trabalho, dos bastidores, vendo, acompanhando essa votação, e realmente são coisas que as pessoas não entendem quando não passam por essa condição. Por exemplo, como que isso afeta a mãe de uma criança que é diagnosticada cedo, porque às vezes a criança 2 anos, já é diagnosticada. Bebê. Então, e aí uma criança dessa precisa de apoio full time, assim como outras 24 condições, horas. né?
mas essa criança precisa de apoio full time e a mãe para de trabalhar, ela não tem apoio da sociedade e ela não tem apoio só julgamento da sociedade. Exatamente, porque ela teve que parar para cuidar realmente de uma pessoa que nesse primeiro momento a gente pode até considerar como incapaz, porque como uma criança, um bebê vai se não tem como. vai saber, né? E a insulina, ela salva vidas, mas ela também pode matar, né? Essa é a verdade, porque é a dose que importa. Então, assim, você pode ter um evento hipoglicêmico, entrar num coma e morrer. A criança pode morrer, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa. E a mulher geralmente fica com essa responsabilidade, o homem também, mas muitas vezes ela tem que parar de trabalhar para poder, pelo menos nesses primeiros 2, 3 anos, adequar a vida, entendeu? Então, precisa de direitos, precisa de um apoio do governo também, um apoio da comunidade, um apoio social e menos julgamento, né? Porque o que ela mais recebe é julgamento. O que você fez de errado para essa criança ter diabetes? E isso é muito horrível. Isso é muito horrível, porque já tem um sofrimento, né? Culpar a pessoa por uma condição que não, como que ela não teve escolha. Falou, não tem nada a ver com o estilo de vida, apesar do estilo de vida influenciar no tratamento, não tem a ver. Então, é muita desinformação. E é cruel. Você sempre comeu muito açúcar, muito doce, né? E mesmo a pessoa com o tipo 2, que tem a ver com o estilo de vida, tem um fator genético muito forte. Então, você fala, é o que eu falo, ninguém culpa alguém por ter câncer. Tem muito mais compaixão em relação a isso. Agora, o diabetes vem com aquele estigma do açúcar e parece que a culpa é sua. Sendo que o açúcar, ele te leva a desenvolver uma série de doenças, como o próprio câncer. Não necessariamente só isso, né? O estilo de vida como um todo. Mas você falar que a pessoa desenvolveu um problema por culpa dela... É muito cruel. E você não está apoiando ela, você está colocando ela mais no fundo do poço, né? Exato. Bom, eu queria que você terminasse aqui nosso papo, que está muito legal, mas eu queria que você falasse alguma coisa, desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Para falar sobre essa questão de não só aceitação de uma condição, mas a aceitação como um todo, porque eu conheço a tua trajetória, eu sei que a aceitação da diabetes foi uma das partes da tua vida, então, além de tudo, a Fabi, ela é psicanalista, então ela ajuda as pessoas também com essa questão de saúde mental, né? Então, conta um pouquinho só para a gente de final aqui, dar umas dicas do que a gente poderia fazer para ter uma vida um pouco mais equilibrada, para ter uma vida um pouco mais doce sem ser melada. Adorei, doce sem ser melado, perfeito. A aceitação faz parte da minha história, da minha trajetória, né? Eu acho que enquanto eu brigava ali com o meu diagnóstico, eu que saía perdendo. Então, assim, é natural, qualquer condição, né? Um luto de uma pessoa amada, uma doença grave, é normal a negação, mas quanto mais a gente fica em negação, menos a gente toma as ações necessárias para a gente poder melhorar, fazer daquele limão uma limonada. Então, assim, se a pessoa está tendo muita dificuldade em ir para o próximo estágio, precisa procurar ajuda, né? A ajuda hoje está disponível e é preciso, né? Assim como a gente vai procurar um médico, se a gente está com alguma questão de saúde física, a saúde mental é fundamental. Então, isso é um ponto. E eu acho que, assim, eu sempre fui muito, assim, tudo ou nada, né, na minha vida. E aí, eu percebi com diabetes que não dá para ser assim. Porque eu posso fazer as mesmas coisas num dia e dar um resultado bom, e no outro dia eu posso fazer as mesmas coisas e ter um resultado que não é tão bom assim. Então, eu acho que a compaixão, a autocompaixão, foi o que eu mais aprendi com essa doença. Eu vou fazer o meu melhor e o resultado é o resultado, mas eu vou focar na minha ação e eu vou ter compaixão comigo mesma para um dia de cada vez ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E se naquele dia eu não conseguir ser melhor, eu vou me acolher e eu vou respirar fundo e no dia seguinte continuar. Eu acho que isso torna a vida mais doce, sem ser melada, e mais leve. Porque a gente tem o objetivo de melhorar, mas sem aquela autocrítica que nos machuca, que nos faz mal. Então, é isso. Então, olha, esse recadinho serviu para mim também. Você também conhece um pouco da minha história. Então, dica 1, peça ajuda, sempre. Eu que fui muito resistente durante muitos anos de pedir ajuda e de aceitar, porque o problema não era só pedir, eu também não gostaria de... Eu tinha dificuldade de aceitar ajuda, né?
Então, peça ajuda. As pessoas, a ajuda hoje está muito mais acessível do que a gente tinha no passado. E autocompaixão. Saiba que dá para fazer tudo, sim, né? Só que uma coisa de cada vez. de cada vez, e olhar com carinho para aquilo que você fez, olhar com carinho para aquilo que de repente você acredita que não deu certo, porque de repente só não deu certo naquele momento que a gente está olhando. Ali na frente a gente vai ver, poxa, não é que não deu certo, deu melhor do que poderia ter dado, mas a gente tem que ter paciência. A gente nunca perde, a gente sempre ganha. Ou a gente ganha porque deu certo, ou a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente já está ganhando alguma coisa também. Exatamente. Obrigada. Adorei, obrigada, amiga, pelo papo. Obrigada mesmo. Esse foi o Sim, Ela Podcast, episódio 2. Uhul! Foi? Ok. Amei.